Toda vez que eu chego em casa, a barata... Não, quer dizer... Toda vez que eu ouço alguém se referir à expressão mente sã, corpo são, eu tenho certeza que a sua única preocupação é com o seu corpo. E a mente fica lá como se fosse um joguinho de yoga e uma palestra de coaching. A vaidade humana nublou a nossa percepção do que é uma mente saudável e, como consequência, deformou a nossa compreensão do que é um corpo saudável. E, para piorar, os meus colegas estão me tentando fazer rir. Ou tentando me fazer rir, para usar corretamente o termo. Retorne, por gentileza, um pouquinho. Cursos que prometem que você vai adquirir o corpo ideal até o verão são tão disputados quanto os que te prometem levar uma vida intelectual até o final de um ano. A estética do corpo invadiu a mente? Queremos um córtex tanquinho com a mesma obsessão com que queremos uma barriga tanquinho? Aqui no Estúdio Quinto Elemento... Como é que chama o nome do estúdio mesmo? Quinto Elemento. No Estúdio Quinto Elemento, alguns optam pela estética franciscana e outros pela estética tomista. Claro. Então, para falar sobre mente, essa corpo-som, o universo da... Corpo-som? Corpo-som. 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 Mente sã, corpo-som. Eu trouxe aqui essas figuras habituais de sempre. Né? Habituais de sempre é bom, hein? Para o escritor tá bem... Eu sou... escritor, não orador. Não, eu sou improvisador. Improvisador. Aprendi isso lá na escolinha do Professor do Christian Maia. Pior. Do Wolf Maia. Professor Raimundo. O que vocês estão falando? Volta do então. Volta o c... Tá bom? Tá bom. Pra que voltar? Segue. A gente é gênio, não precisa dessas coisas. Então eu estou aqui com Lucas Cardeal, Felipe Bispo. Não. Caraca, e Luigi Sonsa. Luigi Sonsa. Isso. E Carlos de Garibaldi. Massaranduba. Massaranduba. O que a gente vai falar hoje? Sobre algo que a gente não tem a menor ideia, mas que seja, que é um hoje, perfeito. O único sujeito que tem algum histórico de atleta, tal, que tá ausente. Quem é o que tem histórico? O jiu-jiteiro que foi campeão mundial aí. Não, histórico de atleta eu também tenho. Histórico não quer dizer nada. Ué. Não, mas ele... Ele foi jiu-jitsu... Histórico de atleta eu fui campeão de porrinha, já falei isso aqui várias vezes. Então, eu fui campeão de outra mas eu não posso falar. Não, também. Isso também, mano. Que porra, ó. Braço direito. Porra, entendi. Legal. Não, e assim, né? Para. Vocês também têm pelo na mão. Hoje tá. Vamos dar uma rezadinha. Meu apelido era Mão de Urso. Que Espírito Santo. Então, o universo da maromba é um universo interessante, né? Entrou na moda. Entrou na moda. Essa galera aí tá, bombando, não tem os seus amigos? Tem, cara. Inclusive, o meu amigo Junior Masters, que é o Red Pill, que entrevistou vários marombas, ele falou um negócio muito curioso hoje. No Twitter, que é um lugar onde as pessoas dizem as coisas mais inteligentes da internet, sim, né? É evidente. Agora que são pagas pra isso, inclusive. Ele falou, olha, eu conheço conservadora de OnlyFans, mas não conheço maromba esquerdista. Caraca, velho. Não tem maromba woke. Por quê? Esquerdista até tem, porque o cara que ele tá, ele é a revolução, eu vou malhar, vamos pro pau. Sim. Pegar o... mas isso, o esquerdista... hoje em dia os caras, o vamos pro pau é outra coisa. É outra coisa. Vamos pro pau é de ré. Mas teve uma época que foi também super, nos anos 70, 80, então, quando começa deu uma explosão de aquelas academias. Fitas com Jane Fonda fazendo... Isso, exatamente. E era jazz, né? Fazia jazz, as pessoas dançavam, tipo Daniel fez jazz. Daniel fez jazz. É verdade, isso que não é mentira. Explica bastante coisa, né? Enfim. E aí depois deu uma parada nisso, virou moda em livraria. Ir em livraria, ler não. Você ia na livraria, comprava o livro sobre fazer exercício, guardava na estante, nem fazia exercício, nem lia. Ou seja, nem mente sã, nem corpo. O meu pai tinha um da Força Aérea Brasileira, lembra? Um livrinho, todo mundo, seu avô materno teve, foi uma moda, procurem na internet, exercícios Força Aérea Brasileira. Caraca. É um livrinho que dava assim, explicava como ficar fortão, entendeu?
Legal. Era bacana. E tinha um negócio da geração Mas isso é saúde. anos 50. Sim. Que Não, foi geração depois saúde, geração mas isso saúde. é muito anos, recente, anos não? 70. E aí tinha até aquele personagem maldito do saúde é o que interessa, o resto não Isso, tem pressa, exatamente. chato pra boné. Exatamente. Então, E aí Paulo as Cintura. pessoas acho que elas ficaram de saco cheio desse negócio, né? capaz, Porque todo mundo era meio chato. E na verdade, eu acho que as pessoas vão ficar de saco cheio também desse negócio da direita aí, já fazendo o link do negócio. Quanto que, olha a minha vida intelectual, aqui eu tenho aqui o meu... olha aqui os pedaços. Porque é todo mundo muito chato também. Que é legal, por exemplo, essa coisa do corpo, ela vem, pô, você pega a Grécia Antiga, ela tem um culto ao corpo que é próximo do que a gente tem hoje, talvez, né? Então, Evidente que com outras vertentes e outras consequências, né? A nossa... Não, deu um adendo, inclusive que o Platão dizem as más línguas, não sei qual é a que ia precisão histórica. marombar todo não, dia. Não só ele lutava a tal luta greco-romana, que né, não tinha um romano no nome ainda, lá na escola dele, os caras passavam metade do tempo filosofando e depois se Iam pegando pra academia, iam pra academia se pegando no jeito meio esquisito. E depois se pegavam grego tem também. uma onda tem uma meio- coisa meio esquisita. O beijo- Eles bebiam vinho que nem no banquete lá, já ficavam um querendo pegar o outro. O beijo no grego é banquete- grego por um motivo. No banquete, na verdade, eles não bebem, né? Eles estão de ressaca. Eles já estão de ressaca. ressaca. Ressaca, é E verdade. é por Mas não é isso no que banquete que rola que o cara quer ele quer pegar o... Mas Sócrates, aí eles estão dizendo, o Sócrates quer pegar o Alcebiades, né? Enfim, mas E você vai levar a sério um filósofo desse? Não dá. Mas Não dá. Mas dizem aí que o Plato é Plato por causa dos ombros do cara. ombros largos, né? Ombros largos. Tem Ombros largos. esse boato. Ombros Mas eu não largos. consigo checar com ele, então vamos ficar no boato mesmo. A clavícula dele não chegou até nossos dias. Né? Não podemos comprovar o seu omoplata. Mas essa coisa do culto ao corpo, cara, eu acho que... Não sei, teve alguma época da Não, então humanidade que não... teve aquele período em que na verdade, isso contava-se na escola. Eu nunca fui a fundo averiguar, mas que as mulheres mais cheinhas tiveram seu tempo de glória, Não, mas né? não precisa nem contar na escola. É só você olhar exatamente. imagens, fotos. Na arte você vê. Na Renascença. A Renascença corpos. até um pouco mais adiante. A mulher começou a emagrecer nos anos 20. Fica Que aí magrelinha. aquela magrelinha, aquela... Tem uma ideia de que cabide. as pessoas que eram mais magras é porque elas viviam submetidas a trabalhos braçais, que não era uma coisa valorizada no tanto que naquele já a tempo. gordura, né? O obeso era sinal de... A obesidade era sinal de prosperidade. Então, Exatamente. será, cara, que era assim? Tanto que... Não é... Não, isso Assim, tem... do cara obeso mesmo. aquele Não, cara gordo, meio gordo. deformado. Não, O gordinho. Gordo, Ou não? gordo. Não Gordo. sei, eu tô perguntando. Tanto que o estereótipo do capitalista malvadão é o gordão. gordão, Gordão, charuto, né? exatamente. Cartola, porco, né? O porco. Não, e Porco chauvinista. tem esse negócio que é o seguinte, existe de fato, eu até concordo com os esquerdola, existe uma... Padrão. Não necessariamente padrão, existe um componente de autossugestão, de modismo, de imitação, sim. de mimes. Você fica olhando tanto o negócio que a partir de algum momento você começa a querer reproduzir aquilo. Mas tem coisas também que elas são mais ou menos inatas, né? A gente sabe do lance da aparência física, por exemplo, que olha, um sujeito que ele tem músculos maiores, ele é mais forte, e isso pode, a mulher causar uma sensação de segurança. A gente sabe que a mulher com seus partes está associada ao lance da fertilidade. Sim. Tem umas Quadril, coisas... Você tem determinadas... Quadril das mulheres, né? Das mulheres, né? preferência. Não, se mulher Proporção cintura, quadril... Mas é que tá. Existem... Não é uma coisa matemática, porque Exato. um cara bombadão enorme, aqueles caras como é que você deformado, não Isso é bizarro. causa. Não, Nem mas toda aí é mulher. bizarro. Aí eu já Aí não já sei gera, também, tem que mas chamar a é isso que eu mulher aí. Mas se fosse uma questão só biológica, o cara é mais forte, ele vai ter mais... Cara, existem casos de mulheres, inclusive, tem um monte de maromba que fala isso, não sei se eles estão vendendo o peixe deles, mas que fala que, mesmo mulher que fala que não gosta, dá uma bugada quando tem um cara forte por perto, entendeu? Dá uma secada, Não sei, sabe isso por quê? acontece. Se a mas gente eu passar acho que é natural. se a gente passar pro masculino, mesma coisa. aquelas mulheres, por exemplo, a beleza de hoje da menina, bundão musculoso, aquelas coisas, não me atrai Nem como um pouco, uma sim, nem mulher um pouco. meio Marilyn Monroe, assim, que é meio cheia, não é gorda, mas tem tá uma sobrinha ali, um negócio. isso, então, isso. assim, eu não sei se porque eu acho que é mais pra vender o peixe mesmo. Exato. Não, porque aquele deformado quase, A né? padronização é Aquela- esquisita. aquilo eu acho difícil alguém Mas é se engraçado, atrair por exemplo, aquilo. nos anos 80, quando surgem os filmes de ação, lá começa aqueles filmes de ação, os caras que são
são invocados para isso, colocados para isso. O Schwarzenegger, o Stallone, são caras extremamente musculosos. O Schwarzenegger é o nome até hoje do maior prêmio de fisiculturismo, que é o ele prêmio fez Arnold. Mr. Universo. Várias vezes, né? O cara era... Para manter a tradição. E, inclusive, Começou ontem. tem uma coisa aí, uma coisa que é interessante que acabou de me ocorrer, que é o seguinte: olha, ninguém se atrai por aqueles caras monstruosos, não sei o quê. É porque existe uma diferença, que aquele cara, ele tá ali pra competir. Ele tá ali pra atingir certas métricas, impressionar um juiz, ele tá pra atender um certo critério. E aquele cara não é saudável. Ele não exato, é. eles mesmos Inclusive, dizem, né? a maior parte dos atletas de alta performance, não só no fisiculturismo, não tem qualquer saúde. esporte, Eles qualquer sacrificam a saúde, Sim, sacrificam a vida dele pra performar. Exatamente. Então, independente do fisiculturismo, Exato. né? Exato. Depende do esporte. Do esporte. Então, talvez haja até uma resposta a nível biológico que diz, "Eita, esse aí não vai durar." Alguns duram, né? Por exemplo, você pega... Né, é que o esporte, a gente ainda não tem uma métrica eficiente para lidar com o esporte depois dos anos 90, 2000, acho que mais 2000, né? Que aí o esporte se torna um negócio altamente físico, de performance física. Até então, você pega nos anos 90, tinha os jogadores do Neto, que jogou no Corinthians, ele era meio Gerson, cheio. pô. O Gerson era meio barrigudo. O Tostão, né? Tostão, Todos eles eram os caras meio... que fumavam. fumavam. Agora, depois de 2000 acho que começa em 2010, a coisa entrou num grau, os jogadores, não só no futebol, qualquer, né? Entrou num tanto que, digredindo um pouco, uma atleta americana que era, ganhou tudo, que é aquela Florence Griffith Joyner, não sei se vocês lembram dela. Não lembro. Era uma americana que ganhou todas as, em 84 e 88, de atletismo. Ela morreu com 40 anos. Cara. Entendeu? Dizem que tomava coisa. Acho que o Ben Johnson também passou por isso. O Ben Johnson teve problemas. Então, assim... Eu não lembro nem se no final ele tomou mesmo, ou se foi absolvido, mas eu acho que tomou. Ele tomou e perdeu a medalha. Perdeu a medalha. A questão é a seguinte, essa coisa da performance, ela está sempre associada a esse tipo de medicamento, esse tipo de coisa que é para extrair algo além daquilo que o corpo humano consegue naturalmente. Aliás, eu sou a favor... desculpa. Só para terminar, tanto que hoje você pega todos esses programas desses caras que falam de maromba, todos eles assumem que tomaram ou que ainda tomam, né? Fazem lá seu uso mais ou menos controlado, enfim. Mas realmente... Porque tem controle isso, na verdade. Tem controle, não é... Você pode, um médico lá... Mas ele sabe que isso vai ter uma consequência no futuro. E aí tem uma... E eu não sou médico e não levem a ferro e fogo nada do que eu vou falar aqui. Mas existe uma diferença entre o cara que ele toma certas substâncias e do cara que está simplesmente fazendo uma reposição hormonal. Sim, né? Que muitas vezes está usando isso mesmo... que eu ia falar. Até porque, a partir de uma certa idade... pode ser que até seja mais saudável o cara tomar um negócio do que não tomar. Claro, exato. Testosterona que baixa. Enfim, várias coisas. Assim. Não é meu caso. E nesse ponto... Eu exalto. E nesse ponto é legal a gente falar também que, cara, o exercício é bom, sobretudo quando você passa dos 40 e pouco. Sim, que a sua massa muscular vai começando a definhar, né? Então, cara, não dá pra você parar. Hoje eu vejo os benefícios. Voltei a fazer 2 meses, sei lá, de academia. Cara, muda o ânimo, muda tudo. Eu faço academia aeróbica há muito tempo. Você é esportista. Mas não sou bombado, nem não, porque também não tomo bomba. Mas você não, no caso da musculação que esses caras utilizam, eles chamam de hipertrofia muscular. Aí você exige tanto do músculo que ele cresce. Sim. Né? Ele vai estar sempre crescendo. Só que assim, eles mesmos falam, chega uma hora... Disso não passa. E para passar disso, aí tem que ficar tem que colocar lá os negócios. Mas só voltando à performance da mulher que morreu com 40 anos. Não era isso. Era dos esteroides e bombas e mesmo barbitúrico que o cara toma para... Né? A efedrina. Eu sou a favor de fazer uma Olimpíada só disso. Bom. Assim, aí jantar. acho que também. Não ia ser do caralho, o cara... Sim, o super-humano, o The Flash, foda-se. Todos eles. Só separar, né? Separa. Essa Olimpíada é para cara que não vai. Isso, exatamente. Talvez aconteça... Isso aqui é só para Só que a gente vai ter que dar uns 2 passos atrás, porque hoje já tem homem fazendo com mulher, né? Então, tomando hormônio. Tomando hormônio. Exatamente. Então é melhor a gente voltar pelo menos ao normal antes de fazer essa mudança. Tem um outro negócio que é o seguinte, o que aconteceu no fisiculturismo, até onde eu pesquisei, é que
de fato, antes de ter o uso comum dos esteroides anabolizantes, tinha uns caras ali natural, e aí os caras começaram a usar. Em algum momento permitiram aquilo ali, e o que aconteceu de fato, tem ligas de pessoas não hormonizadas, só que ninguém liga. Os caras querem ver os monstros. Talvez aconteça isso com os outros esportes. Você já, pô, eu quero lá ver o sujeito jogando futebol normal, eu quero ver o The Flash correndo. Exatamente. Eu morro com 40 anos também. A ninguém liga nacional de pessoas não bombadas. Eu quero ver o sujeito que ele chuta a bola explode. Caguei. Fura a rede, né? Exatamente. Mas vocês acham que tem um padrão? Eu acho que existe um padrão que você nasce assim e você já sabe. Tem coisa que é bonita e pronto em qualquer época. Claro. Você acha, por exemplo, sei lá, que a Audrey Hepburn na renascença dos gordinhos, o cara ia olhar e não ia achar ela Não uma sei, uma porque gata. ela já é um eu acho- negócio muito fino, ela cara. passava um muito pouco. fino. É que ela tinha tudo Tem o todo o conjunto, resto, é isso né? que eu tô falando. então, mas talvez a beleza charme, envolve outras coisas. Mas assim... E o charme é a beleza que transborda, né? Que Eu vai acho que depende das fases. Tem fase que você não tem como perceber. A beleza não era esse tipo de... Não era vista da forma como a gente vê hoje, que basta você ter uma luz pessoal, né? Eu não sei como é que era. Witch. Não sei, será que Não, então, eu digo assim... Porque a gente sempre foi humano, né, velho? Sim, mas assim, era, por exemplo, o rei. O rei devia ter a carga da nobreza. As pessoas começavam a associar Existem a beleza. certas associações. determinadas Até coisas porque diferentes. você vê nas pinturas, pô, tem uns reis feios. Tem Feios porra, pra mano. E se na pintura tá feio, imagina Exatamente, como é que era pessoalmente. Porque o pintor não conhece, né? correr a... O meu xará, Felipe o Belo, dizem que era o Belo porque ele era feio. pra cacete. Era uma brincadeirinha. Era uma ironia. Dizem mesmo, é verdade. Não, mas tem uma coisa que é o seguinte, de fato, essas associações que tem, por exemplo, olha, a mulher que está preocupada com a provisão material, etc., ela percebe intuitivamente que certos caras que têm mais sucesso, tem certa aparência, associa o negócio. Né? Existe, por exemplo, se você tem olho verde e você vai pra Islândia, ninguém vai ligar. É Vai falar, verdade. foda. Sim, É que o exótico chama O atenção. exótico também. chama atenção. Exatamente. O exótico chama atenção. Então, existe isso. Mas existe uma coisa que eu acho que é comum. Se a pessoa tem cara de doente, tem cara de que tá morrendo, você não vai achar ela atraída. Se ela verdade. parece estar saudável, A saúde Exato. nesse você ponto, vê, você vai um numa ponto- associação de veganos, por exemplo. Cara, parece Não, que tem tá umas no- veganas bem não, ajeitadinhas. e aí acontece Ainda. um lance Começou agora. acontece um lance social. Se o cara tá dentro daquele grupo, ele se configura, é aquele lance do desenvolvimento da personalidade. Sim, Ele tá naquele estágio, Todo a mundo clássica, pra ele é bonito ali. Não, a clássica É. quarta camada. Ele tá preocupado com a aprovação do grupo Sim, sim. e Faz não sentido. com a realidade. Ele vai ficar naquele grupo, ele tá preocupado com a aprovação daquele grupo, ele vai procurar um relacionamento com alguém que se pareça com o grupo do qual ele quer aprovação. Uhum. E aí ele vai ficar, ele vai se atrair por pessoas que se pareçam com aquilo. sim. Por mais que Aí se fecha. Não, e Por isso isso que aí, tem de todos- repente... Desculpa. Por isso que aí tem, de repente, aquelas tribos, né? Que aí o cara, cabelo azul, a orelha furada com aquelas alargadores, não sei o que, a menina acha lindo. Você tem a tribo hoje dos marombas, você tem a tribo dos caras que vivem tatuados. Às vezes umas entram nas outras, nas né? outras, Se misturam, sim, mas você sim. tem, cara, os caras... Tanto que esses caras de maromba, eu vejo alguns vídeos, eles são extremamente leves no sentido de, cara, eu fiz competição e eu falo pra gente que quer competir. Você pode fazer isso, mas não pense que você vai ficar desse tamanho. Não sim. o seu objetivo não tem que ser E esse às vezes também. até a forma do corpo. Tem cara que nasce com um talento pra tocar, por exemplo. Exato, que, não, né? e E às tem vezes cara tem que. caras Eu nasci com o talento pra tocar, mas eu não nasci com o talento pra crescer. Talento. Talvez se eu. Não, Tá crescendo. segundo o Kim, segundo o Kim, não. talento, assim. Mas eu quero dizer assim, Não, uma tá- facilidade, pro né? físico, E a questão do físico é mais ainda, porque o talento artístico, vamos dizer assim, talvez é uma espécie de, como é que se diz? De artifício, né? Que é uma coisa que você pode estudar e ficar melhor. Agora, o físico depende... físico Não, também, mas o treino, né? O depende treino. da sua Não. complexidade. Compreensão. Eu acho que a questão do Como é que é? Compreensão. O nome de- Compleição. Que nome? Compleição. Ele é o único que Conferência, sabe aí. falar português aqui. O Compleição. Nós já pulamos isso aí. Não é? Porque assim, pô,
tem o cara que tem tendência de ficar mais gordinho. O cara Tanto que tem eles tendência... têm lá as classificações, o endomorfo, o Isso, mesomorfo, exato, não sei exato. o que, tem, mas todos conseguem. Se você levar a sério o treino, Puta, se eu soubesse. consegue, mas não. Não, então, o negócio é o seguinte... É a tua prioridade? Não é. É a minha prioridade. Então, cara, eu acho que tudo isso vai tem que depender ser do... encarado na clave da vocação mesmo. Para que eu sirvo? sim. Exato, Né? A exato. forma, como diz, né? A forma do objeto dá o fim dele. E aí a forma, nesse sentido, não é a forma física, né, do ser humano. sim. O ser humano tem várias coisas que dão Matéria forma a e ele, que não são o corpo, que são componentes psíquicos, mentais, espirituais, Exato. né? Por E aí etc. E aí entra um negócio. O ser humano não é só corpo, ele não é só alma. Ele não é só espiritual, nem Ele é é a só fusão carnal. disso daí. Ele é os dois ao mesmo tempo. Sim. Então, olha, quando se diz mente sã, corpo são, tem gente que diz, não, é porque se a sua mente está sã, você vai ordenar o seu corpo. Não, se você ordenar o seu corpo, a sua mente não. Não, é porque as duas coisas estão ligadas. Andam Elas, juntas, elas não lógico. estão separadas, É, né? Às vezes o cara que ele fica na merda, com o psicológico dele vai pro cacete, ele destrói o próprio corpo, né? E o contrário também acontece. Existem casos, isso tem documentação científica, do cara que ele tem depressão, ele começa a se exercitar e a depressão some. Sim, não, sim, sem sim. dúvida. Então, Não, tem algumas correlações em Sim, relação... não, É saúde, né? A questão do corpo é uma questão biológica e ancestral. O seu corpo não foi feito para ficar parado. Ele Claro. não foi feito para ficar parado. E a gente vive Que hoje pena, numa né? sociedade... Infelizmente. Infelizmente. A gente Esses vive hoje num mundo em que ancestrais. os confortos estão assim, né? Muito Então, muito evidente. Você faz tudo. Cara, É o filminho lá, a animação Wall-E. Wall-E, né, desde que Wall-E. o controle remoto começou a... Aí acabou a coisa, né? Porque aí você tem hoje o delivery, hoje você não pede mais nada, né? Antigamente você tinha pizza que você conseguia pedir pelo telefone, hoje qualquer coisa vem. Nem um disco do telefone. Não, né? É verdade. Porque ali você verdade. queimava alguma caloria. Agora ali. você só aperta o botão. 0,05 calorias, mas queimado. e o pior, Acabou tudo. a gente não só não foi feito para ficar parado, como não foi feito para ficar parado olhando para um retângulo que brilha. Exato. Exatamente. E a nível mental, não só o corpo está sendo destruído por isso, como a nível mente, mental, sim. a gente e a gente falou disso algumas vezes durante o decorrer dos nossos programas passados. E aí, entra um lance que é o seguinte, olha, se o ser humano não é feito para isso, se a forma do ser humano evidencia que não é para isso que o ser humano serve, então talvez nós tenhamos uma sociedade, eu estou dizendo talvez aqui sendo muito benevolente com a tal da sociedade, que não é feita para desenvolver as capacidades humanas à sua máxima potência. Não tem a menor dúvida. Exatamente. A gente estava falando Muito pelo hoje, contrário. falando, na verdade, anteontem, eu não sei quando vai pro ar, mas é que a gente grava cada coisa no dia. Mas a gente, no Notícias de Quinta, o último, com o Kim, que a gente falou, dos NPCs que vão, por causa da... Não, no NPC mesmo, o joguinho lá, o boneco, não a pessoa imitando o NPC. Com a inteligência artificial, vão ficar mais inteligentes do que as pessoas que estão se debilitando e imitando o NPC. No final vai fazer... Se Vai dar a volta. A gente está diminuindo a nossa capacidade e aumentando a capacidade das máquinas. A gente já tem estudos do Google, que a gente vê isso, a gente sente isso. Que tem coisas que você já não tem mais na memória, porque você sabe que a qualquer momento você pode ser procurado. Não, e a coisa está ficando cada vez mais aprofundada. Eu e o Luigi, a gente fez um experimento esses dias de um conto. A gente pediu pro chat GPT escrever um conto como se fosse o Woodhouse. E, cara, algumas sutilezas... dá uma enganada, ainda não é, assim, mas Não, assim, não, mas algumas engana. sutilezas, você fala, cara, tem coisa aqui. Ele saca alguma coisa É meio ali, né? preocupante. E eu Então vou a gente está... dizer um negócio que é meio deprimente até. Que é o seguinte, do mesmo jeito que o atleta natural não tem como competir com o atleta hormonizado e etc. no fisiculturismo, no fisiculturismo. a gente está na sociedade que o sujeito pode dizer, não, você está aí dizendo que a sociedade está rebaixando o ser humano, que os estímulos, etc. Não, mas se você se desenvolver, ficar mais inteligente, ficar mais forte, você vai ter mais disposição e vai fazer as coisas, sim. Ou eu posso não fazer nada disso, tomar lá um Venvance, uma Ritalina, tomar uma... Botar um chipzinho daqui a pouco. Tem a E eu vou ser medicação. muito mais produtivo do que o sujeito que está gastando as 2 horas dele ali para se exercitar, e o cacete, eu vou viver menos, Porra, eu vou me... Uma não tá bom? Então, não, enfim, 1 hora é o indicador. Não, mas então, essa questão, eu sempre falo que essa questão é absolutamente sã em corpo são. Pode ter funcionado lá no universo hinduísta, enfim, como uma filosofia hinduísta. Ok. Agora, você pega na história do Ocidente, tem um monte de exemplos de homens assim, completamente sem nenhum tipo de estrutura física boa,
E, cara, com uma Vai falar que inteligência... Tomás de Aquino não tinha uma mente sã. O Chesterton, a mente do Chesterton era Gordalhaço. Foi aquele que retardado. não tinha- Era tudo, Cara, tudo gente... corpulento. Nossos queridos Mas amigos... esse é meio burro. Nossos queridos amigos Rodrigo Gurgel e Joel Gracioso. Pois é. Entendeu? exatamente. Poxa, São todos gordinhos. esses gordinhos Agora- e pessoas absolutamente bem Resolvidas. entendeu? Inteligentes. E ao contrário, você tá cheio... Cara, o que Cheio mais de tem marombado. hoje Aham. é Que não nego tem- marombado. Você fala, cara, esse cara... deprimido. A minha com o geração, cérebro que é absolutamente mais, derretido. digamos, do desbunde do pessoal, a imagem que a gente tinha dos marombados era que era tudo idiota. Entendeu? Não O que também não é uma... fazia... Não é não tá... verdade. Não. Eu diria que hoje em dia é até o contrário. É o contrário, Sim, essa galera tem uma... Mas existe uma questão feminina também que eu já ouvi falar algumas vezes, não foi uma vez só. Twitter, essas coisas. Algumas meninas que falam assim, não, eu gosto do cara que tem uma pochetezinha, porque eu sei que ele não gasta o tempo inteiro da vida dele focado naquelas coisas na academia, então ele passa algum tempo fazendo coisas que vão deixar ele mais interessante. Aí eu vou ter que ser misógino. Olha, uma coisa é o que a mulher diz, uma coisa é o que a mulher diz, outra coisa é o que ela faz. Vide a Emma Watson lá. Pronto, agora tudo que a mulher fala... Não, você tem que escutar, mas é o seguinte, olhe para o que ela está fazendo. Você tá cheio de... Mas tem Meu amigo, nós nunca tivemos dificuldade falando com as moçoilas. com as moçoilas Sim, e nunca mas- fomos um exemplo. exato. Um Se exemplo fosse isso, se realmente Não tô nós dizendo que estivessem esse é o fator interessados. determinante. Não é Mas o no lance meu é o físico seguinte. perfeito que elas estavam interessadas. É na tua grana, né? Outra coisa que eu sempre tive, assim, sobrando. Músculo no abdômen e dinheiro na conta. Isso é o que eu sempre tive. Não, cara, você meio da eu acho que assim, você reduzir o ser humano a uma coisa. Cada um é um universo tão imenso exato. enfim. Eu já ouvi vários Quem já se relatos, relacionou com Mas isso aí não é uma questão secundária, porque a proposta, Bruno, é falar sobre como o que é mais interessante para as mulheres ou o que elas acham mais definitivamente interessante. Até porque o que nós tinha que ter achamos uma mais mulher, interessante. A Não- questão não é só Pra justamente gente ignorar o que ela fala, até pra gente não a escutar. questão é justamente a deformidade desses dois conceitos, de mente e corpo, que estão completamente deformados. Assim, não há nenhuma relação entre um corpo perfeito com saúde e uma mente sã, que fica lendo coach, fica fazendo todos os cursos que existem. Cara, essas pessoas são absolutamente doentes. Eu li hoje um texto do Chesterton, um gordinho absolutamente saudável, que fala justamente assim, qual que é a grande loucura do mundo moderno? É substituir o símbolo pelo que ele representa. As pessoas são apaixonadas pelo símbolo, não pelo que ele representa. O cara ama o dinheiro, ele não ama o que o dinheiro pode oferecer. Né? O amor, ele ama o amor, ele quer amar, mas ele não quer oferecer-se em doação a uma outra pessoa. Então o corpo tudo é a mesma isso, coisa, o corpo ele é igual, quer o corpo ele perfeito, mas não- ele não quer aproveitar aquilo que o corpo... Então ele não pode comer. Ele tem que comer tudo regradinho, ele tem que fazer... Quer dizer, qual é o prazer de você ter um corpo perfeito? Eu digo mais, isso aí até tem consequências que a gente não imagina. Quando você se apaixona pelo símbolo e não pelo corpo, você cai numa das piores heresias que se pode cair, que é o lance do humanismo. Olha, o homem é um símbolo de Deus. O homem representa Deus. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não é Deus, mas ele reflete algo que é muito maior. Não é porque Deus tem 2 braços, 2 pernas, quer dizer, o Cristo até tinha. Isso não é a essência divina não se define por ter 2 braços e 2 pernas. É por outra coisa. É porque Deus tem uma inteligência criadora. Ele traz as coisas à existência. E nós participamos, enquanto criatura, também da criação. Nós mudamos as coisas, nós imprimimos a nossa vontade nas coisas diferente dos animais, etc. Então nós temos nós temos a capacidade de nos percebermos e de raciocinarmos, ou seja, nós estamos cada vez mais próximos, estamos mais próximos do que Deus é, né? Exatamente. Mais do que um animal. Essa é a ideia. Embora alguns hoje... Assim, se utilizem dessas capacidades para serem animais eficientes. Ou nem tão eficientes assim. Não, eficiente pra ser animal. Exato, eficiente para ser... E aí, olha que coisa doida. A gente tá falando, é o corpo, é a mente, é não sei o quê. O lance todo é sempre colocar no centro da questão, pra que serve isso? Aí eu tô indo na academia, pra quê? Eu quero um corpo bonito, pra quê? Quem é você? Se você morresse amanhã, se você soubesse que você vai morrer, esse é o ponto, é o memento mori. Você vai morrer, sabe que você vai morrer um dia. Pensando na morte,
ir à academia agora importa? Boa. Eu preciso ir à academia todos os dias. Você vai morrer. Importa. Ah, porra. Talvez importe. Talvez Não, não. importa um pouco. Importa, exatamente. É que aí você coloca no lugar onde ele é devido, né? Exatamente. E importa até um determinado. Pra mim não importa E- nada, que eu e nunca quando vou. Não, você se mentira. conhece, quando você se conhece, Deveria quando você, importar. né, que talvez seja também a grande busca, né? É se conhecer de verdade. Você sabe, cara, pô, o exercício tem me feito bem. O exercício, não, puta, Claro. cara, eu saio Claro. da academia, eu quero morrer, né? Cara, então vai para outra coisa, busca Sim. outra coisa. Sim. Você tem que saber encontrar aquilo que te dá uma certa resposta satisfatória e que não seja um vício, um pecado. É a né? justa Porque senão medida você vai lá, compensar, você vai compensar Mas tem no um vício e no problema aí, pecado. porque né? você pode cair, eu sei o que você está dizendo, mas tem que tomar cuidado para não cair na busca do prazer. Porque Sim, é aquela coisa, puta, eu saio da academia péssimo, com azia. Eu falei ontem para minha esposa, eu falei, pô, cara, fazia 2 semanas que eu não tinha azia. Eu fui pra academia e tive azia. Então, é um negócio, é que nem, sabe o rato que A culpa é da academia, né, das 8 não, pizzas. não é mesmo, não é mesmo. Eu tô comendo mesmo. Mas é que nem o rato que toma choque. Eu tenho esse negócio na minha. Por louco, isso que eu não gosto de academia. Se você comer um doce, você se sente ótimo. Exatamente. Mas eu sei que na minha idade, pra mim, eu tô com essa pança, eu não quero ter. Então, assim, você espera a recompensa a longo prazo. Se você esperar sempre a recompensa imediata também. Não, que você não pode transformar isso nessa num coisa fim, num fim último. é. Não, eu preciso, porque, cara, puta, eu não vou O hoje. fim último é perder barriga, ter saúde. Não, e o fim tal. último é estar bem, se sentir Não, bem, eu ok. conheço gente que se culpa assim, tipo, não, isso só eu não falta tenho ir confessar na igreja, porque eu não fui na academia ontem, entendeu? Porra, não é assim, né? Botando em termos práticos, o Cariani tá fazendo um projeto com o pessoal do Flow, levou inclusive o Sacani, que é o gordão dos foguetes lá, isso é pra legal, academia. E o lance, ele falou, cara, se eu não fizer isso aqui, eu vou morrer. Eu tenho meus filhos, eu quero vê-los crescer. Exatamente. Fala, é o seguinte, Perfeito. quem é o Sérgio Sacani? Sérgio Sacani, antes de ser eu digo antes não temporalmente, mas acima de ser um cientista e etc, ele é pai. pai de família. Ele é pai. Ele é pai. E como pai e marido, ele tem 2 funções assim primordiais, que é cuidar da esposa e dos filhos. Claro. E tudo o que tá ali dentro da vida dele, no caso que é um ateu, tá certo que acima disso tá servir a Deus, ele só não sabe ainda. Eu digo isso com todo respeito, não é? Tadinho. Parece uma ótima Você tá pessoa. falando pra ele? Porque vai que ele se ofende. Vai que ele assiste. Vai. Enfim, ele, acima de tudo isso, essa é a função dele. Essas são as funções dele, principais da vida dele. Todo o resto, ele vive em função disso. Né? Então E aí faz sentido. Se você pensa na morte, você fala, bom, então tem eu vou essa morrer. essa Essas são as hierarquia. coisas importantes. Exatamente. Eu- E aí a academia entra nesse caso. Claro que entra, Uma certa- exatamente. O lance é, você tem que saber por que você está fazendo aquilo e a que aquilo está servindo. Aí entra o cara vai falar, não, mas o cara tá depressivo, tá morrendo, ele não consegue pensar nisso. Tá bom, bota ele para fazer alguma coisa. Ele fazer qualquer coisa, eu vou tirar ele da fossa. É como, por exemplo, a bebida. Vou falar como experiência água. própria, eu e meu grande amigo Luiz. A bebida, o que a bebida ela traz de bom? Ela traz, né, você bebe, confraterniza, fica alegre. Às vezes você passa do ponto, todo aquele benefício você já perdeu. Porque você já deixa de você não está Exatamente. conseguindo entender mais nada. Aquilo, não, ou seja, ela vira o prazer, o fim é a bebida. Exato. Não é mais a confraternização. Sim, sim. Né? Então tem esses pontos dessa loucura. Aí, se o cara transforma no fim, ficar o tempo inteiro bombado, musculoso, cara, perdeu todo o sentido da coisa, entendeu? O sentido é que você tá bem por quê? Você acorda cedo melhor, você consegue trabalhar melhor, seu dia rende Dorme melhor, melhor. dorme melhor. Ok, tem uma função, ciclo tem uma virtuoso. proposta. Pra quê? Aí você vai aumentando a escala. Pra quê? Porque o trabalho é importante, porque eu quero estar próximo dos meus filhos por causa de... Até chegar no fim que eu falo assim, cara, eu preciso estar bem, porque, cara, Deus me deu essa oportunidade de estar aqui agora. sim. Né? Eu Muito obrigado, vou ele me deu essa oportunidade. quase uma Obrigado. obrigação. O Professor, professor me deu essa oportunidade. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que cumprir o meu melhor. Já que eu tenho estão dar o falando meu de melhor. esporte. Tenho que dar o meu melhor aqui, entendeu? Cara, é isso, no fim é isso. Tem Mas que estar sempre dentro dessa coisa. A gente falou do Joel e o Santo Tomás, sei lá, todos esses Gurgel. caras que têm o corpo avantajado e tal. E alguns a gente tem que ver também, porque tem isso. Hoje em dia tem aquele glamour
da obesidade, Então, que aí a gente pega também o outro lado. Exatamente, Que é o seguinte, uma coisa é o cara, nem sei se nesses casos eles não têm alguma coisa de saúde que não incomoda. Incomoda, um o joelho, não sei o quê. Joel sempre então, fala, pô, sim, que pra ele é ruim, que pra ele tem o meu dificulta irmão, várias coisas, o teu irmão. Então, as assim, articulações aí que- você fala o seguinte, se tem, mas tem uns gordinhos que, pô, vivem bem, maravilha. são ágeis Sim, até sim, e tal. sim. Aí tudo bem, a saúde Ok, está em dia, não sei o quê. Porque também você não pode, né, abandonar. Exato, Mas exato. e cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades. Eu não tenho uma obesidade, mas eu, além de estar gordinho, eu tenho dificuldade com academia, exercício, não sei o quê. sim. Então eu sei bem o que é isso. E gosto de comer. Mas a questão é que você a gente como sociedade, a gente sempre fala isso, né? A gente tem que ter alguns valores e alguns padrões. Eu acho bom ter padrão, Sim, porque claro. a esquerda sempre quer quebrar padrões, quebrar tabus e não sei o que. Não, ela quer botar os dela. Exatamente. Que é sempre É. um padrão pervertido. Pervertido, exato. Que assim, olha, Mas é padrão. existe... Se vestem igual. Não ter padrão também é um padrão. Existe um ideal aqui de corpo que é o mais... Normalmente é o mais saudável, normalmente... E assim, pô, se você ficar muito obeso, você não vai sair da cama. Tem problemas práticos Sim, nisso, claro. né? Problemas Sim. reais. E a magreza também. E a magreza Assim como a magreza extrema, também. anorexia, todo também esse vai problema. causar um monte o de vício problema. em academia, vício em, então assim, quando você coloca, não, tudo pode, tudo é bom, não existe nada que não é bom. Não, olha só, cara, excesso de peso é ruim, em geral é ruim, às vezes você pode ter uma exceção, o Santo Tomás até levitava, né? E é um crime, você pega, por exemplo, uma moça como a vou dar um Thais exemplo, a Thais Carla, Carla, Ilza Carla, enfim, será que elas são parentes? Pode ser. Porque Carla O é sobrenome é o né? mesmo. Só tem elas. E é um crime você estimular essa pessoa. O que Não, eu acho criminoso. Entendeu? Ela, O que faz, o que a ela mídia tem orgulho faz. do que ela é, enfim, cara, eu ficar não em vejo, paz consigo eu mesmo, não vejo problema exatamente, nenhum. Acho que, nenhum. cara, Sim, isso é, te agora, vira. estimular, tratar isso como se a sociedade fosse contra essa menina e dar a ela justificativas para que ela não saia disso, Porque isso aí, é criminoso. Aí porque, assim, ela própria ela começa... morre. Não é quem tá são dando a esses caras que estão dando justificativa. Não, e ela Isso é própria criminoso. começa a fazer apologia Sim, porque isso cara, dá um retorno midiático. exato, a vaidade assim. seduz, né? Exatamente. E não é só uma questão de vaidade, é assim, às vezes a pessoa olha, se sente meio mal consigo e tá todo mundo falando, e tal. Tem um certo auto-engano. É mais confortável, é mais confortável você ignorar Exato. ou fazer um puta esforço desagradável para mudar. No final das contas, o que está no centro de tudo isso é o bendito do prazer. O movimento body positive sinta-se bem com quem você é. Sim. Fala, porra, você tem que se sentir bem com quem você é mesmo? Se for assim, olha, o homem do bigode, que o CEO da Ultra Gás, ele... pô, sinta-se bem com quem você é. Você ele vai tava lá, se sentindo fica, bem tá lá. se sentindo ótimo. Exato. Olha, se sentir bem consigo mesmo tem uma certa importância, mas não está no centro. Exato. O que está no centro é outra coisa maior que isso. Exato. É a mesma coisa, a história da autoestima. Grande autoestima, essa preocupação tem que ser outra, meu amigo. Não só autoestima, entendeu? Eu digo, Porra. acho que tá até certo, você tem que se amar mesmo, mas o que você tá chamando de amor pode ser um negócio muito estranho. Não é. Porque é o seguinte, amor, do nosso ponto de vista cristão, do ponto de vista, eu diria que até do ponto de vista racional, é querer o bem. Sim. E o bem não é o prazer. Muitas vezes o prazer, ele pode até te levar ao mal. Exato. O prazer, ele é um bem, ele não é o bem. Isso. Então, assim, ó, veja, um exemplo claro, né, que demonstra, assim, é irrefutável, na comida, né? Olha, comer uma picanha é bom, mas você come picanha pra cacete, passa o dia todo comendo picanha, passa mal igual nosso amigo Kim Paim, você percebe o seguinte, você percebe que ao se guiar pelo prazer, pelo se sentir bem, você acaba se desgraçando, mas não só você acaba se desgraçando, você acaba, olha, qual é o fim da alimentação? Nutrir o corpo para que o corpo funcione bem. O corpo te dá uma resposta a isso, que é o prazer, para que você não esqueça, você continue fazendo. para te estimular a se alimentar. Olha como Deus é bom, fez até você sentir prazer de fazer um negócio Imagina que se você tem fosse que fazer. chato, né? Exato. Como fazer academia, né, Deus? Essa você também podia dar. Mas tudo bem, não tô reclamando. Deve ter um motivo, eu só não estou entendendo. Então, olha, veja, você tem que comer aquele negócio. Esse é o fim último da alimentação. Se você deixa de se alimentar ignorando o fim último e segundo um acidente, uma coisa secundária, o que acontece?
o alimento passa a exercer a função oposta a que é o fim último dele. Você vomita, o seu corpo para de funcionar, é um cacete. Então, ao invés de se nutrir, às vezes você até se desnutre por ter se alimentado. Então, quando você olha para o seu corpo e diz, não, o que eu tenho que fazer é me sentir bem com ele. Você está seguindo por uma coisa secundária que vai fazer você provavelmente se sentir muito mal depois de um certo tempo. A famosa ressaca. Moral. E às vezes ressaca física. Se a ressaca precedesse o porre, ninguém bebia. Exato, exatamente. Quer dizer... Ou não, aí que ia ser legal, né? Porque você já teve a ressaca. Porra, agora vamos comemorar. Aí seria o mesmo pensamento da academia. Se você aguentar a ressaca, depois é do c... porra. Desculpa, do balacobaco. Tô falando você muito tá palavrão. Outra coisa, estamos falando muito em cima do outro. Vamos reclamar. E geralmente são para fins pequenos. Por exemplo, eu tenho um caso de um amigão meu que era gordinho e aí emagreceu e achou que magro ia ser o sucesso com as mulheres. E descobriu, a duras penas, que não é isso. Entendeu? Que não era isso. Ele era muito mais agradável quando era gordinho do que quando emagreceu. E aí a cabeça mais feliz, dele, porque... entendeu? E aí a cabeça da pessoa ela entra em parafuso, porque ela colocou o ideal naquilo, buscando um fim pequeno. E chegou lá e falou, vou cara, pegar as mulheres. E não pegou. Não pegou as mulheres. Porque tem algo anterior, que não é o físico que vai definir, é você. É a sua personalidade, é tudo que envolve. Faltou a mensana. Né? Faltou a mente, exato. Mas em geral é isso. Eu sempre falo. Não conheço ninguém que fala mente sã, corpo sã que tenha mente sã. Pra mim, na minha vida foi assim. Nunca conheci. E existem aí, agora, dois casos, um negócio que me veio à cabeça. Tem um cara, eu já ouvi essa frase dita algumas vezes. Eu prefiro viver menos e comer a minha pizza. Que se for Bem... Nesse caso, o cara tá fazendo um sacrifício, que é o quê? O sacrifício do tempo de vida pelo prazer da pizza, né? E aí, olha, desculpa aí se você pensa desse jeito, mas se pra você a sua vida vale menos que aquela sensação gostosa na hora de comer a pizza, talvez você esteja até certo. A pizza de quê? Da onde? Mas tem várias perguntas. Esse é o ponto. Em alguns casos se sacrifica a saúde e se sacrifica o tempo de vida por motivos muito dignos. Claro. Não, às vezes por motivos muito dignos. Sim. Dividir a pizza com por os exemplo, irmãos. olha, você vê um cara que, olha, ele tá na pindaíba, ele tem que trabalhar que só cacete num ritmo que não vai ser saudável, ele vai ter que vir à noite, vai ter que comer, assim, não vai comer do jeito que ele tem que comer, e não sei o quê. Por quê? Porque a filha dele tá doente, tá com a doença terminal, e se ele não trabalhar, ele não vai pagar o tratamento, se não pagar o tratamento, a criança vai morrer. Meu irmão, desculpa, mas a academia que se foda, academia que se lasca, exatamente. Agora, olhando por outro lado, existem casos até menos drásticos em que isso pode ser verdadeiro, mas o que entra aí é o seguinte, é uma coisa que o Chesterton vivia falando, que é quando a gente fala que essa ideia tá meio que pairando na conversa inteira, que é o lance do equilíbrio, né? Não é nenhum nem outro. O que acontece é que a gente tem uma compreensão do equilíbrio que é muito influenciada às vezes pelo estoicismo, por parte do orientalismo. E o equilíbrio proposto pelos cristãos especificamente não é o equilíbrio de um pouco de um pouco de outro. É os dois por completo ao mesmo tempo. Né? Tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É o que o Chesterton fala sobre qual é a diferença entre um suicídio e um martírio. Os dois se matam. A diferença é o seguinte, o suicídio, ele detesta. Ele se detesta e detesta tudo que está em volta. Ele detesta pelo menos a interação entre ele e o que está em volta. Que às vezes o cara acha que os outros são bons e vão ficar melhor sem eles e infelizmente faz isso. Mas ele pelo menos detesta a interação dele com o que existe. Né? E ele quer acabar com aquilo. O mártir é o contrário. Ele ama tanto, mas tanto, que para não prejudicar aquilo, que é para, por exemplo, imagina que você está na situação, o cara aponta na sua cabeça e fala, ou você nega Cristo agora ou você... Né? Ele fala, cara, tem uma consequência aí que é o seguinte, primeiro, se você negar Cristo, você está lascando com a sua alma. A segunda olha, aquele cara vai cometer um assassinato de qualquer jeito. Né? Mas se o cara cometer um assassinato, você pode evitar que ele cometa um assassinato, mas você vai jogar na alma dele a culpa de ter feito uma pessoa negar a coisa mais importante que existe. Né? Então é o seguinte, às vezes por amor ao assassino, você fala, não, me mata. Me mata. Por amor a Deus, amor a si, que vem do amor a Deus, e amor ao assassino,
que vem do amor a Deus é amor por consequência. Você ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, então você tem que amar a Deus. Aliás, eu preciso ver aquele filme Silêncio, que dizem que fala bem sobre isso, e a gente Mas esse é já mais falava, pesado, né? Porque não. o negócio dos japoneses, eles são um pouco mais cruéis ali, né? Não é Porque ele não pega e aponta pro padre. Ele aponta a arma pro padre e fala, se você não negar Cristo, toda a tua aldeia. Aí, por amor à aldeia... Como é que fica? Não, mas o ponto é, sacrifícios são feitos o tempo inteiro. A vida é feita de sacrifícios. Claro. Não adianta... O lance é, em que altar você está fazendo o sacrifício? Pra quê? Esse é o ponto. Não é à toa que as histórias bíblicas duram 5.000 anos, né? Tipo, o Antigo Testamento. Caim e Abel é a nossa vida o tempo todo. Todo dia você vive a história de Caim e Abel, que é assim, você vai se sacrificar um pouco mais e ter mais recompensas, ou você vai se sacrificar um pouco menos e ter menos recompensas. Então, basicamente, a sua vida, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, é a história de Caim e Abel. E você... Por isso que essas histórias... o pessoal fala, vocês ficam acreditando em historinha da carochinha. Cara, se ela dura tudo isso por um motivo. Porque ela fala da nossa vida todos os dias, em todos os momentos. O pecado original, tudo isso fala da nossa vida. Então, a questão do corpo e da mente, e a questão de Deus, em primeiro lugar, é justamente isso. O que você vai se sacrificar? Você vai dar só um pedacinho de mato? Ou você vai pegar o seu cordeiro mais precioso, mais caro, e vai entregar? E isso, simbolicamente até, enfim, é um símbolo bem... mais do que um símbolo até. É você... eu vou acordar mais cedo... E aí eu vou render mais no trabalho, e isso vai me dar outra... Exato. E eu vou ter dinheiro para criar meus filhos, eu vou ter... Então, cara, tudo isso tá dentro... Se você for pensar, todos os assuntos que a gente fala aqui estão dentro dessas histórias. Né? É muito... E aí a gente pode também já entrar nessa questão do que se transformou a mente agora também, né? Essas ideias de vender o mundo intelectual, a vida intelectual, né, que é uma coisa meio gerada coisa pelo Olavo, do marombismo... Marombismo mental. Maromba atomista. Maromba atomista é ótimo. É o jiu-jitsu às 3 da tarde. Não, e é engraçado que também a gente pode colocar um paralelo perfeito. Perfeito. Porque não é uma coisa que a gente não gosta. Nós todos gostamos da vida intelectual. Não, né? sim, do conhecimento. Não que eu pratique. Mas a gente gosta. Mas às vezes é isso. Você pega, por exemplo, hoje a gente vê os exemplos saltitando aí na nossa frente. De um monte de gente que passa a vida lendo, estudando, não sei o quê, mas tem uma mente completamente nublada, porque não vê o sol. Não consegue amar o próximo. Exato. É aquela coisa, volta do Chesterton, tá tão focada no prazer do livro que esquece que o livro ele é só mais um meio para você instrumento, utilizar a vida, aproveitar a vida. O cara, ele prefere ver a descrição do pôr do sol no livro do que olhar o pôr do sol na janela. Olha, é o amor ao símbolo. É o amor ao símbolo. E assim, muito dos nossos intelectuais, que intelectuais aqui do nosso lado, e qualquer lado, são pouquíssimos, né? Eles padecem desse tipo de doença, né? De doença da alma. O cara não tá vendo a realidade, ele tá focado dentro daquele símbolo que ele se apaixonou. Bibliovida. E ele gosta de fazer as correlações entre os símbolos e botar aquilo pra fora e se sentir espertão. Que essa correlação representa a realidade. O cara lê o mito da caverna o dia inteiro e não fica entende na caverna. Exatamente. Mas ele sabe perceber em todos os outros. A hora de julgar o próximo. É aquela do... Como é que é o nome? O Olavo fala bem disso. Paralaxe cognitiva. Né? Do nosso lado, que conhecem esse efeito, deveriam ter muito mais preocupação com isso e não tem. Olha, é a famosa trave no olho que o sem vergonha não tira. Olha, não é sempre que a gente consegue, ou que eu consigo, eu falo isso por mim, mas eu acho que vocês também. Mas todo o programa, toda vez que a gente vai gravar eu sempre busco olhar
quando eu vou... a gente vai falar normalmente, a gente vai criticar, eu falo assim, tá bom, mas e eu? O que eu tô fazendo a respeito disso? Por exemplo, hoje eu não tenho lugar de fala, como eu falei, nem Eu não tenho lugar de fala em nenhum programa. Não, às vezes a gente fala de alguma coisa que você entende mais, que você já passou. Que você, Nós somos o maior exemplo que lugar de fala não significa nada. Mas a gente, eu acho que essa busca, eu vejo em vocês também, né? Essa busca de falar assim, pô, a gente não sabe mesmo muito. A gente quando fala, a gente fala das coisas, a gente já falou isso também várias vezes, a gente tá falando um pouco, investigando junto com vocês aqui que estão assistindo, aliás, podem comentar. Mas a nossa procura, eu acho que a gente sempre tem como orientação final, eu acho que pelo menos o nosso caminho está em determinados mais correto, porque a gente, cara, assim, quem sabe é Deus que permite a gente estar aqui falando. A gente está com a estrela no norte, certo. E a gente está tentando passar aquilo que a gente tem, né, que Deus dá, e a gente também se esforça um pouquinho, né? O Luigi menos. Mas para tentar. Não, e tem o lance. O Luigi alimenta a gente. A gente pede para o Espírito Santo ajudar também, não é só a gente. Exato, não E olha, tem um negócio que é no Evangelho de João, ali logo no comecinho, que São João ele é muito diferente dos outros evangelistas, né? Que os outros evangelistas eles falam mais sobre os feitos do Cristo, homem, os exemplos morais e etc, etc. E João começa tratando ele como Deus, né? E ele é mais espiritual, por assim dizer, mais místico, o Evangelho de João. E ele começa falando da criação. Ele fala, no princípio era o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo era... E aí chega um momento em que ele fala, que é o seguinte, da catequese. E ele era a luz de todos os homens. O que ele quer dizer? Por que ele falou todos os homens e não de todos os bichos, de todos os animais, de toda a criatura? Porque o ser humano, ele tem uma coisa que o difere dos outros bichos, né? E isso vai se conectar perfeitamente com isso que a gente está falando da vida intelectual. O ser humano, ele tem inteligência, ele tem a vontade, né? E Deus, ele ilumina essas faculdades espirituais superiores do ser humano, né? Ele ilumina, ele é a luz dessas faculdades, né? Porque o sujeito, ele pode usar a inteligência dele para pensar todo tipo de besteira e impor isso à vontade dele, fazer todo tipo de cagada também, né? Ele pode, por exemplo, usar a inteligência dele para fazer uma rotina que vai torná-lo um perfeito filho. E os ditadores genocidas diversos que existem por aí, não me deixam mentir, usaram muita inteligência e a vontade para fazer aquilo, que é difícil. Não é? Não é fácil chegar no poder, mandar, né? É uma treta. Né? E em exemplos menores também, tem um monte de golpista, um monte de trambiqueiro que vive a vida inteira quantas vezes a gente não fala disso do cara... Tira o mosquito. Aí, pronto. Quantas vezes a gente não fala do cara, às vezes o cara é um criminoso ferradão, cara, que o trampo que ele teve para aprender o que ele faz no crime é maior do que aprender uma coisa honesta. Ofício, bem. Isso eu digo para demonstrar agora. A inteligência e a vontade por si só, elas não tornam um ser humano bom. Ela precisa de uma iluminação que é superior a ela, né? E que ela percebe um princípio maior. E nesse sentido, esse princípio maior ilumina essas faculdades. E aí veja, quando o cara ele fala da vida intelectual, tá certo. Você tendo essas faculdades, se isso é o que te diferencia dos outros bichos, você tem que utilizá-las. E elas têm que estar no centro, o máximo que você vai conseguir da sua tomada de decisão. Não é que é para o cara não buscar lá o físico dele, etc. Tem que ir, mas tem que ir informado por essas faculdades superiores que estão sendo orientadas por um bem maior. Né? Eu estou só descrevendo com os termos o que a gente já deu de exemplos aqui. E aí, ele muitas vezes ele vai tomar essas decisões que são contrárias ao que parece que é o que tem que ser feito, mas muitas vezes ele vai estar fazendo a coisa certa segundo esse princípio maior. Eu falei isso porque, olha, justamente para se conectar com esse ponto da vida intelectual. De fato, você tem que alimentar o intelecto e educar a sua vontade segundo a verdade que a sua inteligência percebe. Então a inteligência percebe a verdade e ela vai lá e fala, olha, eu tenho que fazer isso aqui, e você ensina a sua vontade a querer isso e a impor isso sobre seus instintos. O próprio Maromba faz isso, por mais que não pareça que ele faz. Ele fala, ter um corpo forte é bom. O meu corpo, a minha vontade não quer isso. O meu corpo não quer isso. O meu corpo, acordo, tá frio, eu não quero levantar. Pô, eu já comi o que eu tinha que comer, eu quero comer mais. Ou eu não quero comer, mas eu tenho que comer porque eu sei que eu calculei meus macros aqui. Né? Então ele
sabendo que aquilo é bom pela inteligência, ele impõe aquilo sobre a vontade dele e a vontade domina a carne. Ele fala, você vai fazer isso, e a carne faz. Né? E na vida intelectual, e olha, para isso você precisa exercitar o intelecto e a vontade. E a vida intelectual, ela existe, de certa maneira, a todos os seres humanos por causa disso. E existem pessoas em que isso, olha, tá no centro, mas inteligir coisas não é o centro da vida dela, porque ela não é um intelectual. Exato, a questão é justamente perceber que dentro desta coisa do equilíbrio e das vocações, e muitas vezes do caminho que a vida te leva, que faz você recusar suas vocações, como no Felicidade Nos Compra, que é absolutamente isso, é uma recusa das vocações. Isso, Ele está sempre vendo Ele busca o bem. qual é o bem maior, não é a vocação dele, né? Ele está sempre falando, cara, não, eu não posso sair daqui, eu vou fazer o certo. O dever é acima da vocação. Acima do bem para ele. Ou seja, esse é o tipo de sacrifício supremo, que é o amor realmente ao próximo, amor a Deus. Quando né? vocês estavam falando de autoestima, de amor a si, Sim. quando você pensa que o amor, quando Jesus fala, quem mais ama é o cara que se sacrifica. Exato. Eu amei vocês como ninguém. Eu estou me sacrificando. Então, o amor a si também é se sacrificar pelo seu bem. É o que Exatamente. você falou. Se você busca o bem... Então, assim, a autoestima não é assim, eu estou me sentindo tão bem comigo, sabe? Vamos lá, bro, vamos lá. Acende um baseado aí, vamos... Exatamente. Não é isso, E é uma entendeu? pena você ver tanto as pessoas que correm para a academia tentando atingir aquele objetivo, que é o corpo do Schwarzenegger, enfim, tanto quanto você vê os caras correndo para esse monte de curso, tentando atingir um objetivo, por exemplo, de um Olavo, de caras que tem assim, né, porque eles são vocacionados para aquilo. Muitas vezes você não é, você vai você vai na onda, você vai pela moda e está deixando de olhar a realidade, né, o mundo que te cerca e o que você pode fazer nesse mundo, né, para que a sua salvação. Você pensar caras como Olavo viveram pra cacete. Você olha a biografia do cara, bicho. Exatamente. A busca dele era muito sincera e às vezes fez um monte de cagada. Exato. Você me fez perceber agora, é a mesma coisa do tal do padrão de beleza. Às vezes o cara associa um atributo físico a uma coisa que ele quer, acha que é o atributo físico que faz. O cara vê um exemplo de certa virtude no Olavo, você olha pra aquele e fala, rapaz, eu acho que eu tenho que ser isso aí. A virtude dele vem dele ter lido o livro tal. Não, a virtude vem de tudo, né? Do que o cara... Exatamente. Como a assim, fé, a oração, tudo junto. Porra, iluminação, enfim. O Brad Pitt é bonito. Se eu fizer o que ele faz, eu vou ser bonito também. Não, eu não sou quando Brad Pitt. Quando eu era moleque e jogava basquete, eu ficava vendo como o Jordan andava. Eu achava que bastasse se eu andasse igual como o Jordan. Eu vou chegar... No final é isso que acontece, por isso que eles vendem tênis, por isso que eles vendem camisa. Né? Porque o cara acha, a camisa que vai me fazer... Isso nas drogas é muito comum. Quando o cara fala, Jimi Hendrix, ele fumava, fazia tudo. Se bem que o Jimi Hendrix nem era tão doido assim. Era tão doido. Mas, só que o cara não foi... Ele era bom porque não foram as drogas, foram as 7 horas de estudo que você não tá olhando. O cara tá olhando... As 7 horas que ele ficava tocando. Ele era bom apesar das drogas. É engraçado, você vai na casa, conheço muita gente que fez curso do Olavo, você olha pra biblioteca e você fala, cara, é a biblioteca do Olavo. Só é tem tudo indicação que o Olavo deu. Não tem, assim, o cara não tem uma contra, busca. Nada né? contra, mas você sabe se que aquilo espelhar, ali... claro. Não, mas você sabe que aquilo ali às vezes um engano, a pessoa está se enganando, auto-engano, entendeu? O cara não precisa, ache o seu caminho. Não estou dizendo que você tem que recusar tudo, não. Óbvio. É evidente, tem coisas importantíssimas, por exemplo, você fala, o Joel, o Gracioso, assista todas as aulas do Joel, porque as aulas do Joel não é só sobre filosofia grega, não, cara, tem algo ali muito maior que vai te ajudar a entrar num centro. Agora, você não tem que ficar assistindo, porque eu vi isso, eu tenho que ver todas as palestras sobre Aristóteles, da aula tal, da não sei o que tal, o cara não é a tua vocação, a não ser que você... É igual o cara da maluquice. Mas o cara que tem a vocação não vai ficar vendo o curso, ele vai e outra, isso vai chamar, vocação é isso, né? Ele pode nascer ali, pode nascer. Na verdade, eu acho que algumas pessoas, tanto na parte intelectual quanto na maromba, às vezes acontece, em outras partes, o cara foge da vocação querendo seguir a vocação do outro. Quando, na verdade, tem uma coisa chamando... É um processo mimético. Tem alguma coisa chamando ele aqui desse lado, ele fala, não, mas o certo é fazer isso aqui. E aí o negócio tá chamando, mas ele tá fugindo
da própria ele tá vendo na família. aprovação das pessoas aquele ideal. Ele vê as pessoas aprovando aquele ideal, ele fala, é aquele que eu é a quero. aprovação do grupo. Ele quer a aprovação. E aí, isso pode estar deixando algumas pessoas, especialmente mais jovens, muito ansiosas. Falam, cara, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu faço. Calma, o seguinte, eu também não sei até hoje. A coisa se dá com o tempo. A coisa se dá com o tempo. Você começa a perceber com o tempo que tem, olha, para isso aqui eu tenho um pouco mais de aptidão, eu quero fazer isso aqui, mas minha circunstância me obriga a fazer isso aqui. Sim. Então eu vou, dentro dessa circunstância, eu vou tentar ao máximo me aproximar disso aqui. Aí você faz um pouquinho. E aí depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. E eventualmente você nota que tem uma coisa se formando ali. Sim. E você fala, rapaz, eu acho Aí que é por pede a aqui Deus, que tem né? que ir. E Pede a Deus, né? Pede a Deus. Fala, eu tô na dúvida, eu não sei que eu sou, o que eu tenho que fazer? O senhor me dê, me dá uma ajuda. Me ajuda. Dá uma ajuda. E ajuda mesmo. E eu vou mais longe. O Olavo falou uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu falei, puta, é isso, eu não conseguia colocar em palavras. A vocação e o amor a alguma coisa não é necessariamente também você estar feliz o tempo todo com aquilo. Não, teve um momento da minha vida, especialmente, que eu trabalhei, eu fiz exatamente o que eu queria dentro da minha vocação, que foi quando eu tive a minha produtora e trabalhei com tudo que é lugar durante muito tempo. Não que hoje eu não... Sim. Mas enfim, naquela época eu estava na minha cabeça assim, eu Sim. estou fazendo exatamente o que eu nasci para fazer. Ainda assim, meu sócio está aqui, não me deixa mentir, tinha dia que eu tava puto, de saco cheio. Aliás, a maioria dos dias. Como assim? Mas isso não mudou nada, Mas, né? mas é isso. Não, o que eu mas quero dizer assim, a gente fala às vezes, não, encontre o seu... Aí o cara acha que um dia vai acordar e vai falar, entrei no... E aí não a vida é dura, quase é um vale aquela de lágrimas. obrigação de ser feliz, né? Você, exatamente. O Só dia que- a dia... não existe, né? Só que ser feliz existe, o tempo nesse caso, quando você tá, existe alguma coisa interna que vibra. Eu não sei, eu não gosto de vibra porque parece energia, não sei, mas tem alguma coisa interna que você fala assim, puta, tá num lugar, as coisas estão... Tem alguma coisa aqui que tá no lugar certo, assim, que você Uma tá... homilia, acho que do padre Paulo Ricardo, ele fala que quando o padre na missa fala, eu vos deixo a minha paz, fala, Cristo não está dizendo para você ficar em paz, ele está dizendo que ele vai deixar a paz dele. A paz dele não é necessariamente a sua paz. A paz dele é a paz de quem tava levando o chibata, carregando o cruz, sendo perfurado por lança. Nesse momento da missa. Se você cumpre mesmo, se você a questão da vocação ou de qualquer outra coisa, se você sabe que você está desempenhando o melhor daquilo que você foi num determinado ponto do seu dia, você vai sentir aquela paz espiritual. Sim. Você vai sentir um pouquinho. Olha, Você e vê aí a depois, realização. Depois você vai a voltar, missão porque cumprida. né, aquela coisa E de você... aí tem um negócio que é o seguinte, quando você fala paz, por conta do orientalismo, a pessoa acha que vai ser uma indiferença, assim, né? Vou estar levando chibatada, eu não vou estar nem ligando, vou estar sereno. Não, Uma alegria, é uma alegria, mas é o seguinte, o Cristo ele sofria, ele estava sofrendo, ele estava suando sangue. ele era Mesmo humano naquela- também. Exato. O lance é o seguinte, você vai sofrer, vai doer, mas a paz é a paz de falar, isso de fato tinha que estar acontecendo mesmo. Eu aceito que isso está acontecendo comigo e eu ofereço isso aqui que está acontecendo aí. comigo por um bem maior. Não, e é engraçado, isso acontece hoje, quando eu entrego um roteiro grande desses de 20 minutos, 30 vezes, você fala, puta, acabou. Aliás, hoje eu tô no finalzinho de vai ser legal. Então, mas ontem no catecismo, um dos catequistas falou um negócio que eu achei muito bom. Ele fala assim, olha, o objetivo da vida cristã não é a ressurreição é o prêmio. O nosso objetivo é a cruz. Então, assim, a cruz é o final. A ressurreição é só o prêmio. Então a gente tem que apontar... Olhar para a cruz. Apontar para esse sofrimento. Não é que a gente gosta de sofrer também. Ninguém é masoquista. Sim. Mas ele com sentido, aí Viktor Frankl também nos ajuda, quando ele tem um sentido, ele se transforma e você tem o prêmio da ressurreição, o prêmio da alegria. O prêmio Inclusive, eu estou me referindo a uma pessoa muito específica agora que precisa ouvir isso e que eu acho que vai chegar até ela. As pessoas acabam Deu nome. acabam procurando respostas, por exemplo, em religiões orientais, e falam, não, o sofrimento é necessário. Veja o ciclo cósmico aqui dos yugas hindus. Para você chegar no Brahmin, você precisa passar pela Kali, você precisa passar pela destruição e não sei o que para chegar. Olha, no cristianismo isso está perfeitamente expresso. E eu digo até que de maneira mais perfeita, olha o supremacismo religioso. Que é o seguinte, para você chegar à ressurreição é necessária a cruz. Né? Inclusive,
Eu digo mais, o cara fala, nossa, eu tô com todo esse sofrimento aqui e eu sofro e não ganho nada no final. Meu amigo, Cristo carregou a cruz até o topo do Calvário. Chegando lá, ele não ganhou uma salva de palmas. Ele ganhou a crucifixão e uma lança do lado. E ainda perdoou os 2 malucos no meio do caminho. Foi bondoso com eles. Ele não tava, olha, meu Deus, não sei o que. Cala a boca, não tá vendo que eu tô com dor? Que é o que eu faria, com certeza. Eu também, mas caralho, se enxerga aí, eu sou Deus, agora eu sofrendo por você. Fica me pedindo coisa. Me enchendo o saco. Xarope. Não, mas essa coisa do sofrimento, eu acho importante a gente deixar claro, porque muita gente interpreta mal. Pô, vocês fazem penitência, vocês gostam de sofrer? Não, a penitência é justamente porque a gente não gosta, senão a gente faria ia tomar um doce. E aí é interessante, todas essas coisas, isso é um negócio que, olha, o Olavo e aqueles primeiros livros que ele indica no Cofre, inclusive A Vida Intelectual, me ajudaram a perceber que é o seguinte, da mesma forma que quando você encontra uma verdade menor, ela é um reflexo da verdade maior que é Deus, você encontra um bem menor, o prazer é um reflexo do bem maior, da bondade divina, etc, etc. Existe uma coisa na vocação que é o seguinte, a sua vocação, ela é o fim é o que você tem que estar no centro dessa sua vida, show, mas ela está no centro porque ela te faz chegar a Deus. São Boaventura até falava, olha, em outras palavras muito mais eloquentes, olha, essa porcariada toda que você está estudando aí, se isso aí não está te aproximando de Deus, te tornando uma pessoa melhor, não presta para nada. E eu lembro, cara, foi muito claro. Mas você vai chegar pra gente, algumas pessoas também. Quando o Olavo, ele começou a falar daquele negócio de vida intelectual, eu falei, não tô entendendo nada. Não, você tem que colocar intelectualidade, não sei, sabe? Aí teve um momento que clicou e me veio uma pergunta à cabeça, que é uma pergunta que eu vivo fazendo para quando a pessoa fala, não, especialmente jovem que tem afetação de que quer ser artista, não sei o quê, né? O cara fala, artista, não confio. Eu quero ser. Senhor de 25 não, mas anos. aquele negócio de eu seria um gênio da pena aqui, e eu vou fazer o meu negócio. Né? É o seguinte, a pergunta que mata o negócio na hora. Olha, se a única coisa que você fizesse da sua vida, independente de todo o resto, independente do emprego que você tiver, fosse, sei lá, no caso do cara que quer ser pianista, foda-se. Se a única coisa que você fizesse da sua vida fosse se tornar o melhor pianista que você pode ser, não é o melhor do mundo, não significa que você vá necessariamente... O melhor que você pode ser. Fora toda a coisa... Isso foi a coisa que você fez. E você morresse. Estaria bom. Se a resposta é não, você está dando mais importância para isso do que você deveria. Eu tenho certeza que para qualquer pai, se você pergunta para ele, olha, se a única coisa que você conseguisse fazer bem da sua vida fosse criar bem seus filhos, estaria bom. O cara responderia assim, não pensa 2 vezes antes de sacrificar todo o resto. Sei, hoje, no mundo de hoje tá cheio de pai. Mas um pai ordenado. Não precisa nem ser perfeitamente ordenado, meio normal. Normal, né? médio. Quando eu saquei esse negócio, eu falei, realmente. E aí eu olhei para o estudo e ele fez algum sentido. Eu falei, realmente, eu tenho que... E aí, o meu caso, pessoal, eu tenho que estudar. As coisas que eu faço, eu as faço para que eu possa fazer isso e para que eu possa utilizar isso para honrar a Deus. Esse negócio que eu tenho que fazer. E você descreveu também a minha vocação para música. Se eu pudesse, é isso que você falou, se a minha vida fosse me aperfeiçoar, eu gostaria de ficar tão bom quanto quem gostasse que eu fosse, né? Mas eu não... é uma boa referência, né? Pô, é pior. Mas eu digo assim, eu gostaria de ser muito melhor nessa coisa, mas eu também eu dei prioridade, por exemplo, para alimentar meus filhos e fazer coisas assim. Mas eu sei que a minha vocação é justamente por isso. Pô, se você morresse sendo o melhor compositor, músico, produtor, isso tá legal para você? Tá bom. Agora, você trocaria isso para você esquecer seu filho e não criar ele? Sim. Não, trocaria? Exatamente. A felicidade não se compra, é a mesma coisa. Eu lancei ele aqui. Agora, você trocaria... É a antítese do vai em busca do seu sonho. A antítese da outro que a gente falou, a Miss Maisel. Do universo coach. A Miss Maisel foi isso. Ela falou, foi em busca da vocação. Só que a família, o resto... E agora, dando 2 passos a mais. O primeiro é o seguinte, você trocaria... você negaria a Deus para criar bem o seu filho e ser um músico muito bom? Também não. Sim, não. Porque é uma coisa mais alta. E agora voltando para maromba. Olha, se a única coisa que você fizesse da sua vida fosse ter o melhor físico que você consegue ter, eu tenho certeza, você estaria satisfeito? Eu tenho certeza que para a maior parte das pessoas a resposta seria não. E muitas vezes para os fins secundários, se a única coisa que você conseguisse fosse pegar aquela menininha porque você tá com o físico que você estaria, provavelmente não. Então é o seguinte,
você tem que fazer isso aí. Depende, peraí, depende Quem é da a menininha. menina? É que nem a Não, pizza, depende do sabor. tem foto? Tem foto da moça? Não, mas aí é que tá. Olha só que interessante essa sua colocação, porque se você fala assim pro cara, não, qual é o fim? É pegar a menininha? Então, será que o corpo ideal vai ser isso que vai pegar a menininha? Ou é você ser um cara mais interessante, um cara mais... Exato. Né? Então, Quem quando é essa menininha? Exatamente. Tem o meu charme. O que ela costuma valorizar? Não, mas quando eu era novo, nessa coisa das menininhas, que era o foco último, o mais importante, fui para literatura, né? Literatura. Sim, sim. Você foi buscar isso. Eu fui buscar literatura. E eu ia com livro para as baladas. Exato. E aí eu Eita, descobri porra. que as mulheres só me achavam um cara chato, um poeta Especialmente chato. as da balada. Não, sobretudo as da balada, elas só me achavam um poeta chato. Mas isso foi um caminho pra Aí você eu descobri que o chegar que elas gostavam era da risada. Claro. Aí eu falei, risada. Vamos Aí eu fazer deixei de elas ser o rirem. poeta chato para ser o palhaço Exatamente. chato. É. Aí ela pegava o Continua surfista, achando chato. pegava o surfista burro e ia contigo. Que aí você tá dando... Amor, ele é tão engraçado. Ai, amor, olha como ele é. Virou palhaço Muito chato. bem. É a Emma Watson na ONU falando que os homens têm que ser mais sensíveis e menos brucutus e Pô, ela namorando, era quando era poeta namorando chato com o homem lá. do rugby. O quarterback. Ah, ela namora um quarterback? Na época que ela falou isso, namorava. Hoje não. Precisa ser mais sensível. Não, o cara mas não troglodita. Né? Tom Brady, né? Tom Brady ainda é levezinho, com os piores. O centro da vida do cara é dar ombrada nos outros e jogar uma bola no chão. Namora o pivô do hockey lá, que o cara não tem os dois dentes da frente, né? É sempre um olho todo. Mas enfim, Acho que é isso. Esgotamos mais uma vez o assunto. Porco não? crespo, toco preto. Não, peraí. É. Toco preto, Mês. corpo... Não. Toco preto, porco crespo. crespo. Você fala Toco isso preto, três porco Então, crespo. agora eu tenho até Três uma analogia boa. Esgotamos o assunto como o maromba esgota o glicogênio do músculo num treino bem feito. Olha isso. Não, e eu Boa vou frase, dizer, hein? hein? Boa Tomem creatina. Eu vou dizer, esse papo aqui, me incentivou me inspirou a ir não mais treinar. pra academia. Não, aí é pra academia. Eu espero que essa coisa de sacrifício, não sei o que. Eu vou tenho que pro lembrar sofá disso. de novo. Saindo daqui e vou pra academia. Toma um prazol da vida aí. Omeprazol, pronto. Omeprazol pra Maru. Que diz que Toma dá creatina, demência. toma whey protein. Os caras dizem que o omeprazol da demência eu tomo há 20 anos, já era demente também. Mas, porra, não mudou nada. Eu continuo mesmo demente de antes do omeprazol. Então, Só quer com dizer omeprazol. que faz bobagem. Então tá bom. Um oferecimento... Omeprazol. Como é que é? Laboratórios... Um oferecimento Big Pharma. Paga nós. Big Pharma. Um oferecimento Casas Kremlin. Como é que é Big Pharma em russo? Hoje a gente não fala de russo. Não fizemos, não. Então a gente dá um tchau em russo. Estimulação. Dobryashnia broca. Faltou as referências à estimulação elétrica, o fato do que o Ivan Drago é muito melhor que o Rock Balboa, ele só perdeu porque o juiz roubou. Russo, cara. O Drago é melhor por causa do russo. Ah, é verdade. Mas eu sou Stallone, infelizmente. Estimulação elétrica é melhor que levantar Nesse peso. ponto, Nesse ponto, eu sou americanado. sou Americanófilo. Vocês já viram que agora falam estadunidense? Isso é uma piada. Isso é Não, ridículo. viadagem. Gente que escreve bem. No outro dia eu vi o texto estava legal. Às Mas vezes parei de ler. Às vezes é Não, manual de Manda manual merda. Você tem que de chamar. redação. Então, ao invés de brasileiro, tem que chamar de República Federativense também. Exatamente. Porque Estados Unidos da América é o nome do país deles. Do mesmo jeito que o México é Nessa Estados Unidos hora do dá México. vontade México. mesmo de ser espião russo, velho. Estadunidense eu já falo, não, vou pro Kremlin que se foda Estados Unidos. Então é isso aí, minha corte. gente. Faz um corte. Corte, porque peraí, como é que é? Diretor Travinense, acho que é tão Um abraço. Até a próxima. Não esquece de assinar aí. Blá, blá, blá. Salve É isso a aí. segunda, até quinta. Que dia é que se vai pro Hoje, ar? semana que vem. Semana que vem. Não, mas Opa, vamos Dia agora domingo. pegar uma porçãozinha de Até domingo. glutamina.